Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre recursos minerais e energéticos, exploração dos recursos naturais. Vamos falar também sobre recursos renováveis. O que será recurso renovável? Recurso não renovável? Vamos começar a trabalhar esses assuntos, tá certo? Tudo isso a gente vai trazer uma única palavra que se chama extrativismo. Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Essas são as nossas aulas relacionadas agora ao capítulo 4. Nós vamos começar a falar sobre a exploração dos recursos naturais, que estarão na página 42, 43 e 44. Vamos começar por aí. É um início de conteúdo que traz para nós alguns aspectos introdutórios. Já falamos sobre rochas, agora a gente vai falar sobre a exploração dos recursos minerais. Vamos trazer conceitos, definições, algumas características e nesses slides também a gente vai conseguir entender muito mais, observar melhor como é que esse tipo de exploração vai acabar interferindo na nossa vida prática, na nossa vida social e como é que isso vai modificar a nossa vida. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas definições importantes que precisam ser feitas. Em primeiro lugar, nós estamos falando sobre os recursos naturais. E qual é a ideia, tia Lucy, de um recurso natural? O recurso natural, ele nos traz a ideia daquilo que pode ser encontrado na natureza, daquilo que vai ser naturalmente disponível e que o ser humano, ele se apropria, certo? E ele vai se apropriar de que maneira? Ele vai se apropriar para sua sobrevivência. É um dos elementos mais básicos, mas ele vai se apropriar também do ponto de vista do desenvolvimento das atividades econômicas. Então, vamos pensar um pouquinho. A economia moderna hoje, a gente sabe que ela é altamente dependente dos setores que são ligados à exploração dos diversos tipos de recursos naturais. E seria muito inocente da nossa parte imaginar, né, a sociedade tal qual ela foi desenvolvida até chegar no presente. A gente pensar que não tem exploração de recurso natural. E o extrativismo, ele é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do ser humano. Sejam estes produtos de origem animal, de origem vegetal ou até mesmo de origem mineral. Tais como os metais, as rochas, o petróleo, gás natural, dentre outros, tá? Então, nosso foco aqui dentro dessa ideia de exploração dos recursos naturais, e que ideia é essa? É desenvolver tudo que vem do extrativismo, a gente conseguir entender realmente o que é o extrativismo. E pelo que o próprio nome já está nos indicando, o extrativismo vem de onde, tia Lucy? Ele vem da ideia de extrair, de extração, de retirar. E não foi à toa que eu escolhi colocar essa imagem que está aí do lado. Então, percebam o grau de intervenção humana sobre essa paisagem do planeta, sobre a superfície da Terra. Quando nós estamos vendo aí o espaço da mineração, né, de extração do minério de ferro. E é claro, sexto ano, conforme foi dito anteriormente, na nossa aula anterior, nós não precisamos pensar no extrativismo apenas no ponto de vista da questão dos metais. Nós podemos pensar também no extrativismo vegetal, nós podemos pensar no extrativismo do ponto de vista animal, mas o nosso foco acaba muito relacionado com essa imagem
quando falamos sobre a questão da mineração. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar essa ideia do que eu estou falando, né? Quando a gente fala em extração, a gente vai lembrar logo de onde? De Minas Gerais, já falamos sobre isso, que é um estado brasileiro muito importante no desenvolvimento das atividades econômicas do território. Inclusive o seu próprio nome, Minas Gerais, é relacionado correspondente às atividades econômicas que foram ao longo dos anos desenvolvidas nesse espaço. Então, a gente vai começar a trabalhar agora, né, além de falar muito sobre o extrativismo, sobre a classificação, certo, desses recursos naturais. E aí, a gente precisa de um segundo momento, saber classificar os recursos naturais. E essa classificação, ela passa em primeiro lugar por dois tipos principais. E nós podemos fazer essa classificação em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E olha que interessante isso. Vamos prestar atenção que o próprio termo já nos traz uma ideia da nossa dependência em relação às dinâmicas naturais, aos mecanismos de renovação da própria natureza. Ou seja, eu só considero que o recurso natural pode ser chamado de renovável quando, do ponto de vista do tempo humano, de uma vida humana em média, nós conseguiremos renovar este recurso. Ele se renova com o passar de alguns anos. Eu acho que o exemplo mais claro de um recurso renovável, altamente renovável, é o próprio vento. É o ar do seu estado em movimento. E a energia eólica é um recurso natural renovável. O vento é um recurso natural renovável. E o que nós estamos vendo nessa imagem ao lado é justamente hélices que conseguem transformar essa energia dinâmica da movimentação do próprio vento em energia utilizada, por exemplo, para a eletricidade. E nós vamos chamar essa energia de energia o quê? Até já falamos sobre isso. Muito bem, de energia limpa, exatamente. Eu trouxe alguns exemplos novamente, já falamos sobre isso, certo? Mas eu resolvi trazer novamente para que vocês consigam assimilar melhor. E trazendo esses exemplos, eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais como é que funciona isso. E como é que essa imagem que eu trouxe vai trazer isso melhor para a gente. Então, vamos começar a falar agora sobre essa energia limpa eólica. As turbinas eólicas, elas captam a energia do vento e transformam em eletricidade. São instaladas em locais com ventos constantes, geralmente próximo a áreas litorâneas. A gente percebe uma disposição bem maior desses recursos. E como é que vai funcionar especificamente, tia Lucy? Galerinha, olha só. A força do vento ela vai ser responsável por girar essas hélices e essas hélices vão propulsar um motor, que ele é movido ao gerador. E aí, dentro dessa turbina, há um multiplicador de velocidade. Ou seja, isso vai permitir com que ela gere mais eletricidade ainda. E essa eletricidade, ela é enviada através de onde? De cabos. E até mesmo esses cabos, eles são feitos de quê? De ligas metálicas, que também são recursos naturais. Mas aí a gente vai falar mais à frente, tá certo? Nós agora estamos falando do vento e eles vão descer pelo interior da torre e vão se conectar com a rede de energia. No caso que nós temos aqui, né, em Fortaleza, em Aquiraz, no nosso parque eólico, certo? O Brasil, ele é o 15º atualmente
Atualmente, tá? Exatamente, 15º maior gerador de energia através dos ventos. Mas alguns livros ainda falam que o Brasil está em 10º lugar. Então, eu vou considerar de acordo com o nosso livro, que está em 10º lugar, tá? Vamos dar o exemplo aqui também da energia solar. O próprio Sol é um recurso, ou melhor, a energia solar é um recurso natural renovável. Vamos observar também essa imagem, né? Ela nos traz o aproveitamento de um ponto de vista prático. E os parques solares, eles captam calor do Sol para produzir energia. Isso é feito a partir dessas placas, onde a luz ela vai ser absorvida e essa energia que é proveniente da luz é transferida e é responsável por gerar uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, né, que outra vez ela vai ser injetada em uma rede de transmissão e acaba sendo levada para a casa das pessoas. Então, com relação a esse exemplo, nós teremos aí um segundo exemplo de energia renovável, de energia limpa. A classificação dos recursos naturais. Por outro lado, nós precisamos falar também daqueles recursos que não são renováveis, que na escala de tempo humano nós não temos esse processo de renovação. Então, vamos para a leitura. Um recurso natural não renovável é aquele recurso que não pode ser reposto pela natureza em um curto espaço de tempo. O petróleo e a sua extração, representada pela imagem, é um exemplo de recurso e atividade não renovável. O que é que nós queremos dizer com isso? Que não leva um curto espaço de tempo, pelo contrário, leva um grande intervalo de tempo. E nessa imagem que nós temos ao lado, nós vemos a extração da plataforma, a exploração de petróleo. E o petróleo, ele é um recurso natural, o que, tia Lucy? Exatamente, o petróleo ele é um recurso natural não renovável. A complexidade da atividade extrativista. Trazendo essa imagem, a imagem que a gente pode chamar, né, de intervenção humana sobre o espaço, e diga-se de passagem, né, que é uma intervenção considerável, que pode ser representada através dessa fotografia, onde nós percebemos uma imagem completamente associada à devastação. Há um processo que, com certeza, comprometeu as dinâmicas naturais de quê, tia Lucy? De escoamento da água, dos processos erosivos, do papel da vegetação. Então, tudo isso a gente pode questionar no ponto de vista dos malefícios gerados por essa atividade extrativista, principalmente do campo da mineração, os riscos provenientes desse processo. Mas, tia Lucy, onde é que está a complexidade propriamente dita disso aí tudo que você está falando, galerinha? A complexidade é que, do mesmo jeito que nós podemos observar a atividade extrativista a partir destes elementos mais críticos em relação a estes aspectos negativos, aos riscos, é importante pensar em muitas cidades brasileiras que são altamente dependentes destas atividades. Por quê? Porque nelas tem geração de emprego, para a economia de determinados municípios, e nós podemos falar principalmente também de alguns estados. Então, vamos lá. Se de um lado nós temos aspectos que apontam para este caminho, do outro, nós temos essa dependência financeira, onde algumas cidades, até mesmo alguns estados, vivem do extrativismo.
importantes jazidas minerais brasileiras. Nós vamos começar agora a falar, a apresentar, a entender quais são as maiores e mais importantes jazidas minerais do Brasil. Nós vamos acompanhar pelo livro também, né? Para quem quer acompanhar pelo livro, a gente está no capítulo 4, da página 47 até a página 49, tudo bem? Então, lembrando que nós já apresentamos o conceito de jazida, como um grande local, como um depósito, como um espaço de concentração de determinado minério, sem esquecer que o minério também é um conceito, já falamos sobre isso. Conceito esse relacionado, né, a algum mineral que possui um valor o quê? Comercial, exatamente, um valor econômico. A ele é atribuído um valor de mercado. E é claro, né, nós estamos contextualizando essas jazidas minerais na realidade, certo? E vamos lembrar um pouquinho também que os escudos cristalinos são as primeiras áreas formadas do ponto de vista geológico do planeta Terra, formados em eras geológicas muito antigas. Isso vai explicar, por exemplo, o seu perfil de resistência, a sua composição rochosa também. Então, em primeiro lugar, é importante nós partirmos da ideia de que a estrutura geológica brasileira é constituída por escudos cristalinos, que corresponde a 36% do território nacional. Então, assim, o significado na prática que uma parte considerável do território brasileiro, por possuir esse tipo de estrutura geológica, está voltada para reservas consideráveis de minerais metálicos. Podemos dar o exemplo aqui do minério de ferro, podemos falar do ouro, podemos falar do manganês, nós podemos falar também da bauxita, dentre outros tantos minerais. E mais uma vez eu gostaria de reforçar, né, sextuando com vocês, a importância de relacionar a estrutura geológica, que é denominada de escudos cristalinos, com potencial exploração de minerais metálicos encontrados nessa estrutura. E aí, galera, eu coloquei um mapa ao lado, né, que é uma ferramenta muito importante para os nossos estudos geológicos, destacando as importantes jazidas minerais brasileiras, o quadrilátero ferrífero localizado no estado de Minas Gerais. E observem bem no mapa, nós temos, por exemplo, o maciço do Urucum, que é localizado aonde? No Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro. Nós temos também a Serra dos Carajás, temos também Oriximiná, as duas jazidas localizadas no estado do Pará, lembrando, sextuano, que o estado do Pará faz parte da região norte brasileira. Nós temos também a Serra do Navio, localizado no estado do Amapá, também localizado na região norte. E é importante demais a gente destacar a localização de cada uma dessas jazidas. Falando primeiramente sobre a Serra do Navio, localizada no estado do Amapá, eu faço questão de fazer, né, uma explicação e a partir dessa explicação vou começar a destacar os pontos que são essenciais para o seu estudo, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que todo mundo fizesse a relação e a correspondência entre a questão da exploração do manganês na Serra do Navio e a considerável produtividade que o próprio texto coloca-se, né? Mais de 30 milhões de toneladas. Olha que interessante. A gente, a partir dessa frase, refletir sobre a dependência de determinados municípios, de determinadas populações com relação a uma atividade extrativista não renovável. E a complexidade está justamente em nós estarmos falando sobre algo que, por não ser renovável e que evidentemente vai acabar,
a gente acaba trazendo a seguinte pergunta: e quando essa produção? E quando essa exploração ela não for mais viável? Quando ela não existir mais? O que é que vai ser feito nesse local? E qual vai ser a fonte de renda dessa população? Galerinha, essas são questões muito sérias e que demandam uma reflexão que é considerável. Nessa parte do texto, eu gostaria, de destacar com todos vocês a importância do investimento em novas tecnologias, como uma alternativa, inclusive, para aumentar o que? A produtividade. E vamos perceber que no ano de 2013, diversos projetos foram desenvolvidos na intenção de aproveitar aquilo que anteriormente não tinha utilidade considerável, que era o quê? Isso mesmo, que era o rejeito. Muito bem. Serra de Oriximiná, no Pará. A extração de bauxita na Serra de Oriximiná, junto ao Vale do Rio Trombetas, no noroeste do Pará, está inserida no projeto Trombetas. A bauxita de Oriximiná abastece o complexo industrial Alunorte Albras, sendo depois exportada para o mercado japonês. A capacidade inicial de extração era de 3,3 milhões de toneladas por ano. Após a evolução das técnicas e tecnologias de exploração, a mina passou a produzir 18,1 milhões de toneladas por ano. Além disso, na área são exploradas cerca de 5 jazidas minerais e ainda existem aproximadamente 14 locais não sondados. Todas as observações mais importantes elas foram feitas. E eu gostaria de destacar aqui com vocês alguns aspectos principais. Primeiro, que trata-se em Oriximiná da exploração da bauxita, importante para a formação de ligas metálicas. Mas é muito importante que você associe, tome nota, que o perfil de abastecimento ele é voltado para o exterior para atender o mercado japonês. O Japão, que é um país pequeno, país que tem a necessidade, devido à ausência de grandes espaços, de grandes jazidas minerais, de importar. Então, o projeto Trombetas, que tinha inclusive essa função. Perceba que, outra vez, as técnicas e as tecnologias estão, assim como na Serra do Navio, colaborando para uma maior produtividade. Além disso, na área são exploradas cerca de 5 jazidas minerais e ainda existem aproximadamente 14 locais que não foram sondados ainda. Isto é, vai existir o quê? Uma perspectiva de exploração bem maior. Maciço do Urucum, Mato Grosso do Sul. Localizado próximo à cidade de Corumbá, corresponde a uma área produtora de minério de ferro e de manganês. Em razão da distância em relação aos principais portos brasileiros, a produção oriunda dessa área abastece principalmente Paraguai, Argentina e Bolívia. O escoamento é realizado nas proximidades da cidade de Corumbá. A extração na área é de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de minério de ferro e cerca de 800 mil toneladas de manganês. O maciço do Urucum, certo? Ele vem, de novo, de dois importantes recursos. Para diversas ligas metálicas, em razão da distância, em relação aos principais portos brasileiros, a gente entende que essa produção ela vai abastecer principalmente o quê? Paraguai, a Argentina e a Bolívia. Então, nós observamos que a localização ela tem uma função, ela vai ter um papel muito grande no abastecimento de áreas próximas. Nesse caso, devido à localização do maciço do Urucum, o centro-oeste brasileiro,
se atende de forma eficiente justamente esses 3 países, né? Que eu já citei, Paraguai, Argentina e Bolívia. Então, eu gostaria de destacar aqui que todos os meus exemplos, todas essas jazidas, elas apresentam um volume, uma produção considerável. E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção com relação a essa produção. Serra dos Carajás, Pará. Lançado em 1979, o projeto Grande Carajás foi desenvolvido nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão e tinha como objetivo produzir minérios em escala industrial para o mercado internacional. Esse projeto fez parte da iniciativa desenvolvimentista do governo federal, visando a integração da Amazônia ao restante do país. A Serra dos Carajás contém a maior reserva mundial de minério de ferro, além de importantes reservas de manganês, cobre, ouro e minérios raros explorados pela Companhia Vale do Rio Doce. A exploração da jazida permitiu a instalação de diversas infraestruturas na região, como a Estrada de Ferro Carajás, o Porto Ponta da Madeira e a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, vamos entender o seguinte, que o objetivo já era atender o mercado internacional. E é importante pensar que nós estamos falando sobre um grande projeto de mineração, que tinha como objetivo o quê, tia Lucy? Integrar. Logicamente que estamos falando de um ponto de vista econômico. A Amazônia, juntamente com o restante do país, tá? Não se esqueçam que a Amazônia não é o estado. O estado é o quê? Isso mesmo, o Amazonas. A Amazônia, estou me referindo a uma região, ok? Caracterizada sobretudo por sua vegetação, por sua hidrografia, ou seja, puxando o quê? Extração dos recursos naturais, isso mesmo. Quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Corresponde à principal região de exploração de minério de ferro do país. Porém, são também identificadas na região outras jazidas, como as de manganês, cobre, níquel, bauxita e cassiterita. A produção dessa área é escoada por meio de 2 corredores. A estrada de ferro Vitória Minas, que liga a região do Quadrilátero aos portos de Vitória e de Tubarão, ambos no Espírito Santo. E a estrada de ferro Central do Brasil, que liga o Quadrilátero ao porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. A produção mineral do Quadrilátero atende aos mercados internos e externos. E aí, sexto ano, estamos finalizando, falando sobre o quê? Sobre o Quadrilátero ferrífero. Está localizado aonde? No estado de Minas Gerais. Nesse caso, estamos falando, né, da principal região de exploração de minério de ferro do país. Principal até do ponto de vista tradicional. Do ponto de vista de ela ter cumprido uma função histórica. E ela é muito importante para o desenvolvimento industrial do Brasil. Porém, vamos prestar um pouquinho de atenção. São também identificadas na região outras jazidas, como a de manganês, cobre, níquel, bauxita e também cassiterita. A produção mineral do quadrilátero ferrífero atende aos mercados internos e externos, não esqueçamos disso, ok? Pronto, sexto ano, estamos encerrando nossa aula de geografia hoje por aqui. Falamos sobre recursos naturais renováveis, não renováveis, o que é uma energia limpa. Falamos também sobre as principais jazidas do Brasil
Vou passar uma atividade para casa, tá bom? Não esqueça. Beijo grande. Até a próxima, viu? Tchau!